Bom dia! Mais uma semana começando e essa não é uma semana qualquer. As coisas estão ficando cada vez mais fortes, mais intensas, e é a semana que acontece o primeiro eclipse desse ano de 2025. Cada vez que acontece um eclipse, é como se o relógio cósmico mostrasse ali, através dos ponteiros, na verdade dos planetas, para a gente, que coisas importantes estão acontecendo nas nossas vidas. Então, as histórias que vão ser desencadeadas para a gente viver no próximo semestre, elas começam a se mostrar, a se desenhar ao longo desse tempo. São os eclipses que desencadeiam isso. E é sobre isso que eu vou explicar nesse vídeo. Vamos fazer a leitura geral da semana, qual a energia que isso tem. Além do eclipse, na sexta-feira, a gente tem Mercúrio ficando retrógrado no dia seguinte. Eu vou fazer a leitura do mapa do eclipse e explicar mais sobre ele, para a gente entender esse momento da nossa vida e o que pode estar acontecendo, que ajuda bastante a passar pelos processos. E depois eu vou fazer uma leitura da energia a cada dia. Bom, vamos lá dar uma olhada geral aqui para essa semana, para a gente entender esse contexto. A gente tem hoje, segunda e terça-feira, a Lua com a energia no signo de Leão, que trabalha a nossa força. E as coisas estão ficando cada vez mais intensas. Vai testar a nossa força e o nosso ego. Na quarta-feira, a Lua passa para a energia de Virgem e fica até sexta, que o eclipse da Lua cheia acontece na energia da Lua no signo de Virgem. Só que o eclipse acontece na sexta-feira, às 3 horas da madrugada. Então, na quinta-feira, é o momento, assim, do ápice, porque é na noite de quinta para sexta que o eclipse acontece. Ou seja, essa semana, a cada dia que passa, a coisa vai ficando cada vez mais forte. E aí, na sexta, no eclipse, a gente adentra esses processos do relógio cósmico, disparando coisas na nossa vida que não são surpresas, são coisas que já vêm se desenhando aí nesse último mês, nesses últimos tempos. No sábado, Mercúrio fica retrógrado e a gente entra com a Lua no signo de Libra na sexta, depois do eclipse de tarde, e fica até o domingo. E aí é um tempo da gente processar as coisas e tentando se equilibrar. Até porque a gente vai ter, nesse período entre os eclipses, desse momento aqui do dia 14, na semana que vem, no dia 21, a gente começa o novo ano astrológico. E no dia 29, na próxima semana seguinte, a gente tem o eclipse da Lua Nova. Então, são agora 15 dias super intensos que a gente tem pela frente, onde a luz da vida está derramando sobre nós os nossos processos, o nosso destino. Esse é o mapa do eclipse, que acontece dia 14 de março, às 3 horas e 55 da madrugada. Ele vai ser visível em boa parte do país. Vai ser um eclipse total. O eclipse é um alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua. E nesse alinhamento, a Terra se coloca na frente da luz do Sol que reflete na Lua. E por isso vai fazendo a sombra na Lua. A Lua corresponde ao nosso emocional, ao nosso lado feminino, ao nosso passado, à nossa psique, à nossa alma. E é a sombra de tudo isso que abre nesse momento. Como a Lua vai estar no signo de Virgem, no finalzinho a 23 graus, os processos que nós temos nessa área da nossa vida são os conteúdos que vão se abrir. Para entender um pouco isso, é que cada um de nós temos todos os signos no nosso mapa. E a gente tem Virgem, a energia de Virgem, em alguma área da nossa vida. E é nessa área, nesse espaço, que os assuntos são desencadeados. Aí, só olhando no mapa para saber o seu caso pessoal. Você pode, para quem conhece, olhar a 23 graus de Virgem, onde está caindo, se você tem planetas, que área que está, que casa que está, sobre que assuntos aquilo fala. O eclipse ele se configura por causa da proximidade com os nodos kármicos, que é o nodo sul e o nodo norte. A Lua ela vai estar
em conjunção, vai estar bem próxima do nó do sul, que são os pontos que nós precisamos realmente deixar para trás. É como se a gente tivesse que desaprender coisas que nós estamos muito apegados. A gente precisa sair desse ponto de partida para seguir para o ponto do destino, que é o nó do norte, que são as lições que nós viveremos ao longo desse semestre, que está na energia de Peixes, junto com o Sol. E praticamente tudo está junto aqui com esse destino. A gente tem Saturno, Sol, o nó do norte, o Netuno, na energia de Peixes, sendo que o Netuno é o comandante dessa energia, é o rei dos mares, do emocional, do inconsciente. E a gente ainda tem a Vênus e Mercúrio em Áries. Já vou explicar cada um deles aqui. Mas vamos dar uma olhada geral para começar a ir dissecando tudo isso que está no céu. Primeiro a gente olha que todos esses conteúdos, esse monte de planeta, essa concentração que o destino está nos direcionando para viver como lição nesse próximo semestre, está dentro da casa 2, que fala sobre os nossos valores, sobre a nossa vida material, sobre os nossos bens, o que nós temos, o que nós priorizamos, o que nós construímos. São os nossos recursos e onde a gente investe os nossos recursos. E fala da nossa vida financeira. Então, os trabalhos que nós estaremos realizando nesse semestre são sobre coisas reais. São sobre os nossos bens, sobre a nossa vida financeira, sobre as coisas que nós possuímos. É a nossa realidade que está mudando. Como começa tudo numa energia de Peixes, a gente começa abrindo mão dessa realidade. São coisas que nós precisamos nos desprender para poder começar a construir uma nova realidade, que é a energia de Áries. Então a gente solta para um novo começo. E em contrapartida, o que está saindo lá do nosso processo, da nossa sombra? A Lua com o nó do sul, que são os pontos kármicos em Virgem, estão presos dentro da nossa psique. Que é como a gente se sente diante de tudo isso dentro da gente, nas nossas crises pessoais, existenciais, que só a gente sabe. Na energia de Virgem, vai abrir os nossos monstros do nosso julgamento, da nossa cobrança, da nossa autocrítica, da nossa necessidade de controle. E é de tudo isso que a gente precisa abrir mão, que a gente precisa enfrentar psicologicamente dentro da gente, para conseguir abrir mão da realidade material que a gente tem agora. Então, é uma crise pessoal para a gente enfrentar nessa transição desse semestre. Olhando no contexto geral, nós temos o ascendente em Aquário, que indica mudanças, renovação, rupturas, e a energia que comanda isso é o Urano, que está aqui na casa 4, que é a base da nossa alma, que é a nossa origem, é o nosso lar e a nossa família. Então, essas mudanças acontecem dentro da gente, no lugar mais profundo, e tudo começa de casa. Então, essas mudanças, essas renovações, às vezes até essas rupturas, elas acontecem nesse cenário familiar, acontecem dentro do nosso lar, porque isso está representando processos que a nossa alma está se libertando da nossa raiz, da nossa origem, não como uma coisa ruim, mas como uma renovação. E vai gerar mudanças muito profundas. Aí a gente tem aqui nesses desenhos, né, junto com o ascendente, a gente tem um quadrado vermelho aqui. Esse quadrado vermelho com essa cruz no meio é chamado Grande Cruz, que é realmente uma grande cruz no céu sobre nós, que traz os maiores desafios nas áreas mais importantes da nossa vida. Nós e os nossos relacionamentos, dentro e fora de casa. Então, tudo fica muito pesado. Tudo fica muito difícil. E as energias que estão nessa ponta, nessa tensão, são energias fixas, são coisas que nós temos apego e muita resistência de mudar nas nossas relações, na nossa família, no nosso trabalho. Só que tudo isso é o que está mudando. O que a gente é mais resistente em relação às mudanças é o desafio que a gente tem que passar para mudar essa situação. Tá, mas não são só coisas difíceis. Nós temos aqui um grande trígono no céu também para nos ajudar. Esse grande trígono, ele está na energia da água. Entre as coisas que nós temos, a nossa consciência aqui
do que a gente está abrindo mão, da nossa realidade, do que está mudando, do que a gente está processando, ajudando a gente a criar, tomar atitudes novas para criar algo que nos realize e que venha de dentro do nosso coração. E que isso ajuda na nossa transformação em relação ao mundo lá fora, em relação ao nosso trabalho, em relação ao que a gente tem a oferecer. Então, todo o processo que nós estamos sentindo também está ajudando a gente a fluir com a vida e a transformar a nossa realidade e possivelmente a nossa vida profissional, os nossos feitos. E a gente tem mais uma configuração que é esse retângulo aqui, ó, marcado pela oposição da lua cheia, com essa linha cortada vermelha aqui, que é justamente a configuração do eclipse da lua cheia. Isso quer dizer que se por um lado é difícil psicologicamente a gente enfrentar os nossos processos do que a nossa realidade hoje está indo por água abaixo, por nós estarmos tendo que abrir mão de coisas que vão mexer nos nossos medos, nas nossas questões psicológicas, aqui está dando a saída, que são duas. Uma é justamente essa libertação da alma, que acontece em relação à renovação da nossa origem, do nosso lar, da nossa família, que todas essas mudanças, elas nos ajudam a fazer essa transição para onde a gente tem que ir. E o outro ponto é que a nossa transformação em relação a quem nós somos no mundo lá fora, na nossa vida profissional, o que a gente faz para contribuir, nosso servir também está passando por um processo de transformação. A nossa relação com esse mundo externo também está se transformando. Então, esses desafios materiais que nós vamos enfrentar nesses próximos meses vai exigir da gente enfrentar os nossos medos. Muitas vezes a gente pode sentir isso como algo pesado e ter uma resistência muito grande para aceitar essa adaptação, essa transformação. Porque aqui se encerram ciclos e a gente precisa enfrentar términos. E a gente tem uma dificuldade muito grande com o final, porque a gente tem medo do novo. Só que é exatamente esse novo que está chegando, que está anunciado, que a gente está fazendo essa transição. Então, seja lá o que está mudando na sua vida agora, quanto mais rápido você aceita, mais fácil fica. Vou fazer uma pequena observação. Na minha rua, em 1-2 semanas, mudaram assim 5, 6 casas. Mudou a vizinha desse lado, mais 2 do outro lado, a minha filha mudou, depois mudou gente de novo, e fora várias outras pessoas que eu conheço que estão passando por mudanças de casa, mudanças na situação familiar. Dentro da casa dos meus pais não teve uma mudança de casa, mas teve uma mudança da realidade da situação por causa da saúde do meu avô. Então tem muitas mudanças acontecendo nos seios familiares mesmo, por N histórias. Cada um tem a sua particularidade. Só que tudo isso que veio acontecendo lá desde dezembro, janeiro, fevereiro, é como se o cenário já tivesse se moldando para formar o palco do que a gente precisa nesse momento que chega o eclipse, que é como se fosse uma grande energia que a gente recebe nas nossas vidas nesses 15 dias. Porque a gente tem agora o eclipse da lua cheia e daqui 15 dias a gente tem o eclipse da lua nova. Então são 2 semanas que nós estamos recebendo uma força muito grande da vida. E a gente não tem para onde fugir. Quantas pessoas não estão mudando os processos dentro da empresa, passando por situações novas? As mudanças chegam para todos nós. E a vida é assim, e cada vez mais rápido, porque esse ano, que começa a semana que vem, e a gente vai explicar disso no vídeo da semana que vem, a gente vai ter o regente de Júpiter, é regido por Yansan. Esse ano vai voar, é sempre um ano mais intenso que o outro, e realmente é a realidade que nós estamos vivendo. São os tempos que nós estamos atravessando, não são tempos de calmaria, porque a gente não tem mais tempo para enrolar. A gente precisa progredir. A vida conduz e empurra a gente para isso o tempo todo. E a cada cenário que se forma, a cada fase que se forma, são as lições que a gente precisa passar, que a nossa alma precisa viver. Através do dia a dia, através das coisas que se desenham, das pessoas que entram, das pessoas que saem, das coisas que a gente tem que enfrentar, cada um com a sua história. E é assim, tá tudo certo. Então, não tenham que temer. Essa é a vida. A gente entender o processo ajuda a gente a fluir com a vida
com o fluxo da vida, tendo mais consciência e podendo fazer o melhor. Quanto mais a gente resiste, mais a gente é atropelado, mais a gente sofre, mais a gente toma caldo. É seguir com coragem o que a gente precisa fazer, o que tem que ser feito, que é a gente se melhorar a cada dia, como pessoa. E o que o eclipse faz na nossa vida não é algo mágico, é como o ponteirinho do relógio mostrando que as nossas próximas lições chegaram. E a gente tem um semestre para trabalhá-las, porque daqui 6 meses vão vir outra dupla de eclipses e trazer novas lições. E a lição que a gente está saindo agora é aquela da lua, da energia de Virgem. A gente precisa sair daquela energia do automático, de querer controlar tudo, de ficar limitado só às coisas do dia a dia. E a gente precisa ir para a energia de Peixes, que é entender que a vida é muito mais do que isso, é muito maior. Que através do nosso dia a dia, nós estamos fazendo os nossos exercícios de crescimento da nossa alma. E tudo que a gente passa é por isso. É um exercício da nossa espiritualidade. E a nossa espiritualidade não é algo à parte, é o desenvolvimento de quem nós somos. É a nossa evolução pessoal, não nas conquistas materiais, que tudo isso a vida mostra aqui no eclipse, que é passageiro, tudo é transitório. A gente só tem as coisas no tempo necessário para o que a gente precisa viver, para o que a gente precisa aprender. Tudo isso é bobeira. A vida é muito maior que isso. É a nossa alma que está crescendo através de cada história cotidiana que o eclipse traz para a gente como um relógiozinho no script que a gente tem para viver a cada dia na nossa página da nossa vida. Quando a gente vem para cá, quando a gente reencarna, a gente tem coisas para passar. E o que a gente tem para passar hoje é exatamente o que a gente está passando. A diferença que faz é como a gente passa. Cada situação, cada palavra, cada cenário é só um teste. E não é um teste grande. É você em casa, da hora que você acorda, como você organiza a sua vida, como você trata as pessoas, o que você faz quando você está sozinho, como você lida com seus pensamentos. São essas pequenas coisas que estão na nossa evolução, a nossa espiritualidade. E quando a gente está no automático da rotina, a gente não percebe. A gente vai ficando preso num padrão de comportamento e não enxerga o que precisa melhorar. E é para isso que o destino está chamando a gente já faz um bom tempo, não é de agora. E esse ano está gritando que o que a gente precisa acordar é que a gente não está aqui para brincar e não está aqui para conquistar uma vida, uma posição. A gente está aqui para ter oportunidade de fazer o que a gente veio fazer, que é de se corrigir, de se resgatar, de reparar o que a gente fez no passado, e é uma chance da gente crescer e da gente melhorar, e que a gente desperdiça enquanto a gente está cego. E é esse despertar que o eclipse, que a virada do ano, que esse ano traz para a gente. E aí, o que a gente pode falar aqui para encerrar essa leitura? Que para a gente aprender essa lição, pega onde dói para a maioria, que é no bolso, que é na vida material, porque é assim que a gente entende essa linguagem. É assim que funciona a multa como um processo de educação. Só quando a gente tem que pagar pela nossa penalidade, pela nossa infração, como forma educativa, a gente ainda fica com raiva e não entende ainda que isso é uma consequência das nossas ações, dos nossos erros, pois é na realidade, é na vida material e concreta, para a gente entender que a vida está desenhando o processo agora. Então, Saturno faz a gente trabalhar o abrir mão da nossa consciência, do que nós temos. Podem ser tempos muito difíceis, mas que a gente precisa seguir esse caminho que a vida está nos guiando, para a gente entender e rever nessa Vênus o que é importante para nós nesse momento, o que é a nossa prioridade, a nossa nova prioridade, e a partir daí ter as ideias, as iniciativas que nós precisamos tomar, dos recursos novos que virão daí, do que é importante a partir disso, de que os nossos valores estão mudando,
E quando está mudando a nossa vida financeira, quer dizer que, na verdade, o que está mudando são as nossas prioridades. Tem coisas que deixam de fazer sentido, deixam de ser importantes, para a gente ressignificar novos valores e começar novos investimentos, novas construções, novas histórias, novas realidades. O que comanda isso aqui é o Marte que está em Câncer aqui, ó, na casa 5. Somos nós que criamos a nossa realidade, é a nossa criatividade. Tudo que a gente dá vida, tudo que a gente dá luz. E é esse trabalho que a vida está favorecendo para a gente transformar a nossa relação com o mundo lá fora, a nossa vida profissional, o nosso trabalho. Então vamos lá agora fazer o estudo a cada dia dessa semana, que vai ficando cada vez mais forte e intenso, conforme o primeiro eclipse está chegando. Hoje, segunda-feira, dia 10, a gente tem a lua crescente no signo de Leão e temos o Cavaleiro de Espadas. A energia de hoje, ela é extremamente movimentada e acelerada. É aquele dia que a gente corre atrás de tudo e as coisas passam voando. As mudanças, elas estão acontecendo e elas exigem bastante da nossa força. Só que a gente está correndo atrás dos nossos interesses e a gente está avançando. Foca no que é importante para você e segue. Amanhã, terça-feira, dia 11, a Lua continua em Leão. Mercúrio faz conjunção com a Vênus. Então, a gente junta o raciocínio e os valores. Só que a Vênus, ela está retrógrada. Então, nós estamos revendo os nossos valores. E ambos estão na energia de Áries. Nós estamos enxergando, nos dando conta, revendo o que é importante para a gente nesse momento. A gente tem lua vazia a partir das 17h14 e a carta que saiu foi o 5 de espadas. Então a energia do dia aqui é da gente estar lutando pelo que a gente quer, é a gente estar com uma garra, com uma coragem, com uma força de proteger, de defender o que é nosso. Mas isso também pode fazer a gente ter alguns choques, algumas tretas, algumas brigas, algumas discussões, alguns embates, e aí tudo vira inimigo, porque conforme a gente está ali defendendo o que é nosso, numa visão mais egocêntrica dessa energia de Leão, a gente fica muito na defensiva. Só que a dica é que isso mostra uma projeção. Tudo que a gente se irrita com as outras pessoas, que a gente olha e sente raiva, se incomoda, são coisas que nós temos igual e que a gente não consegue perceber, que a gente não consegue se dar conta que isso é nosso. Se a gente não tivesse a mesma coisa, a gente não ia se incomodar com o outro. Quando a gente se incomoda, é porque a gente está vendo no espelho uma coisa que é inconsciente, que a gente não quer admitir, que a gente não reconhece, que tem na gente. E por isso que dói. Então, é uma oportunidade de, em vez da gente ficar tretando com todo mundo, a gente não vai deixar de sentir os incômodos, a energia que está ativando tudo isso, mas é uma oportunidade da gente se conhecer, da gente se observar e prestar atenção em tudo que incomoda, o que aquilo está falando sobre você. É uma forma de você se conhecer, de você se estudar, de você se descobrir. E a gente se descobrir, a gente se estudar, é a chave de tudo para a vida inteira. E descobrir as nossas sombras é a parte mais difícil. Então, quando vem esses dias assim desafiadores, a gente precisa sair do apontar o dedo, crescer e começar a se enxergar, aproveitar a oportunidade. Na quarta-feira, no dia 12, a Lua ela amanhece já na energia de Virgem. O Sol faz conjunção com Saturno, só que eles estão na energia de Peixes. O Sol é a nossa consciência. E a carta que saiu foi a Rainha de Copas, que é essa energia da água, do emocional. O Sol é a nossa consciência e Saturno é o nosso aprendizado, nosso amadurecimento. Então aqui é uma oportunidade de nós estarmos amadurecendo emocionalmente, da gente estar entendendo os nossos processos, as nossas lições, as nossas correções. São as lições da vida, nos ensinando através do que a gente sente, para a gente conseguir lidar com a parte emocional de uma forma um pouco mais crescida.
um pouco mais adulta, a gente aproveitar toda essa sensibilidade do dia e crescer, aprender a perceber essa linguagem emocional, a lidar com o que está sentindo, aprender a escutar e ouvir a própria intuição e a trabalhar com esse sentimento, sem se afogar nele. Na quinta-feira, no dia 13, a Lua continua na energia de Virgem, saiu o Rei de Espadas. A energia do eclipse já está super forte, porque vai acontecer nessa noite, na virada de quinta para sexta. E se a gente estava num dia totalmente emocional na quarta, na quinta, a gente está num dia totalmente racional. Só que é aí que mora o perigo, que a gente precisa tomar cuidado com os nossos pensamentos, com o nosso julgamento, com as nossas críticas. Lembra que a Lua, ela vai trazer a sombra da energia de Virgem. É tudo que a gente se cobra, que a gente se critica, que a gente deixa de fazer porque tem medo de errar, que a gente julga nos outros, que a gente quer controlar a vida. E aí é toda essa mente que se torna, às vezes, fria e desconectada dos sentimentos. Se a gente está amadurecendo emocionalmente, a gente também, no dia seguinte, precisa exercer o crescimento e o amadurecimento da nossa mente. A gente observar e selecionar os nossos pensamentos e não ser engolidos por eles. Nós podemos educar a nossa mente, nós devemos educar a nossa mente. Existem inúmeras formas da gente fazer isso. Da gente prestar atenção no que a gente pensa, da gente escrever, da gente anotar, da gente se observar, da gente trabalhar os nossos pensamentos, entender os nossos conteúdos através desses pensamentos que ficam jorrando na nossa cabeça e não deixar eles desenfreados, engolindo a gente que nem os sentimentos um dia antes. E quando a gente tem essa torrente de pensamentos, a gente ainda precisa fazer o filtro das palavras. E isso também é um amadurecimento de toda a porcaria que está dentro da gente também não sair falando, porque é a mesma energia. Então é um dia da gente fazer esse exercício, observar o que pensa, filtrar o que fala, nem tudo precisa ser falado, vamos crescer, vamos selecionar o que realmente faz diferença, o que realmente acrescenta, as palavras que nós estamos soltando, que consequências elas trazem, porque é através das palavras que nós criamos o nosso destino, que nós criamos a nossa realidade, a nossa vida. E no final desse dia, se aproximando do eclipse, tem uma energia muito forte de cura. Então é esse exercício da gente ter essa consciência, está ajudando a nos curar. Sexta-feira, dia 14, então a gente tem a lua cheia com eclipse às 3h55, que eu já fiz a leitura do mapa ali no começo. A lua fica vazia entre 14h46 e 15h58, e aí entra na energia de Libra. O Sol faz um sexto com Urano, que ajuda a gente a entender as mudanças que nós estamos transitando. E a carta que saiu foi justamente o 2 de ouro. Todas as energias, elas mostram aqui escancaradamente a nossa mudança, a nossa transição de realidade. O eclipse vem para mostrar a mudança de vida que nós estamos passando. Então, desapega, abre mão, porque a próxima etapa da vida está chegando. No sábado, a Lua já está na energia de Libra e a gente tem Mercúrio ficando retrógrado. E a carta que saiu foi o Cavaleiro de Espadas, de novo, porque a gente começa segunda-feira com essa energia e tem ela no sábado de novo. Ou seja, é só correria, só mudanças e a nossa mente tem que estar em alerta. Só que no meio dessa correria da mente, das palavras, dos caminhos, Mercúrio fica retrógrado. Então a gente precisa de atenção redobrada para tudo. Mercúrio fica retrógrado até o dia 7 de abril. Eu já falei isso na previsão do mês. Vou deixar o link aqui para vocês. No dia 29 de março, bem no dia do outro eclipse da Lua Nova, o Mercúrio retrógrado vai voltar para a energia de Peixes. Ele está em Áries, mas quando chegar lá, a gente conversa sobre esse efeito. Por hora, nós estamos revendo a nossa identidade, revendo quem nós somos. E lembrando que como ele está junto com a Vênus, que também está retrógrado, nós estamos revendo o que é importante para nós. Olha só, né? No mapa ali a gente estava vendo que tudo é uma transformação de valores. E a vida fazendo a gente rever
quais são as nossas prioridades. No domingo, no dia 16, a gente tem a Lua em Libra, que dá uma baixada na nossa vitalidade. A gente tem Lua vazia o dia inteiro, desde as 6h51, ou seja, a gente acorda com Lua vazia, Mercúrio está retrógrado e saiu 9 de copas. Domingo é para a gente dormir, é para a gente descansar, é para a gente repousar, cuidar da saúde, dar uma trégua. Depois dessa semana extremamente forte e intensa, domingo é um dia de repouso. E como ainda tem toda essa energia de lua vazia, Mercúrio retrógrado, não adianta se estressar. Aqui é melhor levar as coisas tranquilamente, levar de boa, se cuidar, se recuperar, que a vida está nos direcionando para isso. Então é hora para a gente aproveitar e tomar um fôlego, porque não acabou. Nós estamos no olho do furacão e semana que vem tem mais. Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui para você acompanhar, que semana que vem a gente tem a virada do ano. E aí eu vou explicar tudo sobre isso. E a gente vai estar nessa semana entre eclipses, que é uma semana extremamente forte. A gente entra na lua minguante, que é o ponto de reflexão, para a gente processar tudo isso que a gente está vivendo e entender tudo que está acontecendo. Então, que cada um de nós possamos atravessar essa semana com consciência, fazendo o melhor que a gente pode, com atenção a cada dia, de tudo que acontece, que é uma oportunidade da gente ser melhor. Não que os outros, mas que a gente mesmo. Do que ontem, do que uma semana atrás, do que 5 anos atrás, do que 10 anos atrás. E para a gente não ficar preso na revolta, na negação, mas para a gente amadurecer, para a gente crescer com todos esses processos que a vida nos traz como lição. Tenha uma ótima semana, fiquem com Deus. Um beijo.